eu ver aqui. Começou. Pronto. Então, pessoal, só recapitulando aí, né? Já que a gente está gravando de novo. Então, eu vou pegar essa base de dados, que é uma base de dados real, para a gente fazer um estudo de PCA. A ideia básica é a gente entender como é que a análise de componentes principais ela processa as informações de uma base de dados não rotulada e como é que a gente pode usar as informações que a PCA gera para tomar algumas decisões. Por exemplo, rotular a base a partir dos resultados obtidos pela análise, nesse caso aqui da PCA, ou ainda como é que eu posso utilizar as informações geradas pela PCA para poder fazer o processo de redução de dimensionalidade, beleza? Então, eu peguei essa base de dados e a gente vai trabalhar com ela agora aqui no nosso notebook. Tá todo mundo vendo minha tela aí, o notebook? Sim, não? Beleza. Então, seguindo aquele velho roteiro, né, que a gente já vem trabalhando nas aulas anteriores. Eu vou aqui primeiro importar as bibliotecas que eu vou fazer uso. Daqui de diferente, eu vou usar o pacote, né, PCA do sklearn. A PCA ela entra aqui nesse subconjunto, né, de decomposition do sklearn, tá? E aqui a gente já tinha trabalhado antes, eu vou importar aqui o método de padronização, né, dos dados que faz parte do conjunto de pré-processamento do sklearn, beleza? Tá aqui aquela mesmo dataset que eu acabei de mostrar para vocês. Só fazer devagarzinho aqui, né? Eu vou importar minhas bibliotecas. E agora eu faço o carregamento da minha base de dados, tá? Lembrando, dá uma verificada aí com a parte do head para verificar se os dados foram importados corretamente. A princípio sim, ó. Então os dados estão representados de maneira correta. Aqui eu tenho uma última coluna, porque aquela base de dados que a gente construiu, ela já está rotulada, tá? Então, no nosso estudo aqui, a gente não vai utilizar essa última coluna de rótulo para gerar PCA, mas eu vou utilizar essa coluna para fazer uma análise do resultado da PCA de maneira gráfica, que você pode aplicar aí também nos seus problemas de maneira bem simples, tá? Aí vamos lá. Se você ver aqui direitinho, ó, tirando a última coluna e a primeira, que é uma identificação gerada automaticamente pelo Pandas, eu tenho aí 38 colunas de dados, tá? Ou seja, 38 features. Então é muita variável para a gente estar tratando, enfim, até para poder utilizar para gerar alguns modelos de classificação ou regressão. Então a análise que a gente vai fazer aqui, a gente pode muito bem partir de uma regra básica estabelecida pós a análise por PCA, para de repente escolher quais são as variáveis que a gente julga serem mais importantes para iniciar um processo de classificação ou de regressão. Beleza? Aqui basicamente eu vou pegar o nome, né, das minhas colunas para poder selecionar aqui quem é o meu conjunto de dados que eu vou utilizar para treinar o meu modelo de PCA, certo? Então eu estou pegando todas as colunas do meu dataset, excetuando a coluna 0, que é essa coluna aqui, ó, esse unnamed, tá? Que é simplesmente um índice gerado aí pelo Pandas. E estou removendo também a última coluna, certo? Que é exatamente a coluna rótulo sample. Deixa eu só verificar aqui se está tudo certinho. Deixa eu ver aqui. Vamos dar um x.head. Deixa eu só ver se ele já retirou a última. Não, manteve. Então deixa eu tirar aqui. Lens, coluna, -1.
Pronto, agora eu estou removendo a última coluna também. Então, beleza, ó, 38 colunas. A última coluna continua sendo coluna de dados, então eu eliminei a primeira e a última coluna para poder fazer a minha análise. Vamos lá. Quando a gente trabalha com PCA, a normalização, né, dos dados ela é importante, tá? Porque a gente vai estar trabalhando com a análise da variância dos dados. O próprio processo de construção da PCA, ele faz alguns ajustes na base de dados. Então, ele primeiro pega o teu conjunto de dados e subtrai da média de cada coluna. Então, é como se teus dados agora tivessem, né, corrigidos em relação à média de cada feature. E depois você faz uma segunda transformação baseada no desvio padrão de cada coluna. Tá? Isso para poder você gerar os elementos da PCA, que basicamente o que a gente vai fazer é gerar autovalores e autovetores da matriz de covariância, de covariância dos dados, tá bom? Então, por padrão ou por boa prática, é interessante a gente fazer essa normalização dos dados antes de fazer a PCA, tá? No caso aqui eu vou fazer um ajuste, né, uma correção, baseado naquela regrinha em relação ao desvio padrão, e não minimax, né? Eu não vou normalizar entre 0 e 1 de mínimo a máximo, eu vou normalizar aí em relação ao desvio padrão e a média dos meus dados. Então vou fazer aqui o ajuste, né, usando o método escalonador padrão, né? E aqui eu faço a transformação dos meus dados. Então, esses dados aqui agora estão normalizados ou padronizados. Tá? Vou jogar aí os rótulos dos meus datasets, né, das instâncias, para um vetor Y, e eu vou usar mais na frente. Daqui a pouco a gente chega lá. Como é que eu faço a PCA utilizando o sklearning? É muito simples. Chama o método PCA e você pode ainda, dentre vários parâmetros, definir quantas componentes principais você quer construir no seu modelo. Tá? Assim, do ponto de vista prático, é muito difícil, é muito raro a gente trabalhar com modelos de PCA com mais de 10 componentes principais. Vocês vão ver, inclusive, que 10 componentes já é muita componente, é muito alto vetor para a gente estar representando os nossos dados, certo? Mas, enfim, por padrão a gente coloca aí um conjunto de 10 componentes, né? É esse parâmetro aqui, n components, para poder fazer a transformação, beleza? Eu posso trabalhar com menos? Pode. Dependendo do que você quer estudar, muitas vezes você vai trabalhar somente com 3 componentes principais, PC1, PC2 e PC3, até para poder gerar os seus gráficos dos valores, né, de cada instância transformada no domínio das componentes principais. Mas aqui eu faço com 10 e se eu precisar depois eu posso fazer a diminuição disso aí, tá bom? Então eu criei meu modelo e vou fazer o ajuste do modelo utilizando meus dados normalizados. Pronto, estou com o meu modelo de PCA devidamente treinado. De novo, o conceito de treinamento de uma PCA, na minha opinião, ele não é tão adequado. Dói um pouquinho no ouvido quando eu digo assim, treinei uma PCA. Porque a transformação da PCA é uma transformação bem linear, tá? É bem primeiro isso, depois isso e termina. Não tem um processo de atualização, de correção de nada, certo? É um processo puramente estatístico, mas, enfim, como ele hoje é entendido ou foi colocado dentro do contexto de modelos de machine learning, a gente pode dizer que fizemos aí
um treinamento, né, da PCA. Beleza? Oi. Certo. Nem tanto, Alan. Muitas vezes o que é que acontece? Tu tens aí 38 variáveis. Pode ser que alguma dessas variáveis, a variação ou a variância dela seja tão pequena que ela vai ser pouco significativa na resposta do teu modelo de regressão ou de classificação, né? Então, o que é que acontece? Digamos que você tem lá o problema lá das flores, né? Das pétalas e sépalas, enfim. Poxa, se eu tenho uma variável, uma feature, que ela tem o mesmo valor para todas as instâncias, seja uma flor de pétala longa ou pétala curta, aquela variável tem o mesmo valor, ela praticamente não interfere na resposta final do teu modelo de classificação. Entendeu? Imagina que tu tens aí um problema de, vamos lá, turbina eólica. E aí você tem uma variável pressão do óleo que, por algum motivo, a pressão do óleo para uma condição normal, uma condição de falha, se manteve o mesmo valor, um valor muito próximo, ou seja, a variância é muito pequena. Essa variável ela vai ser pouco significativa para gerar uma resposta, certo? Então, quando a gente olha a PCA, a gente pode olhar o processo de redução de dimensionalidade nesse sentido. Eu vou olhar variáveis que tenham pouca variância em relação às outras. E aí eu posso escolher quem são as variáveis que eu posso remover do meu conjunto de treinamento para aí sim treinar outros modelos de aprendizado. Entendeu? Ó, aí vamos lá. Ajustei aqui, né? Fiz o ajuste do meu modelo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, qual é a primeira informação interessante que a gente pode obter da minha PCA agora? Uma vez que o modelo de PCA ele é ajustado, né? Veja, aqui é o resultado da transformação. O modelo continua sendo isso aqui, ó, que eu estou chamando de PCA minúsculo, tá? Dentro desse modelo eu tenho várias informações que são criadas ou construídas a partir do meu fit. Uma primeira informação importante é a variância explicada dos dados, ou seja, cada coluna tem a sua variância, tal. Beleza, o modelo que eu criei de PCA, ele consegue explicar quantos por cento dessa variância dos dados, né? Então, quanto maior esse parâmetro, ou né, esse conjunto de parâmetros aqui, que isso aqui vai ser um vetor, na verdade, melhor é a interpretação da tua PCA. Vamos falar de maneira bem genérica, tá? Se eu pego que essa variância explicada ela é relativa a cada componente que eu determinei inicialmente, né? Então, se minha PCA ela vai ter 10 componentes, aqui eu vou ter 10 valores de variância explicada. Se eu pego tudo isso aqui e somo esse vetor, eu vou verificar quantos por cento, né, da variância dos meus dados a minha PCA conseguiu interpretar. Então, se eu tenho aqui um valor de 0,8655, traduzindo a grosso modo, eu tenho que 86,55% da variância dos meus dados conseguem ser explicadas olhando o resultado da minha PCA, tá?
Eu estou dando uma tradução bem simples do que é esse conceito de variância explicada, beleza? Essa variância explicada aqui, ela no máximo chega a 1, né? Chega a 100% de variância explicada. Quanto mais isso tende a 0, quer dizer que os teus dados, o comportamento deles não conseguem ser totalmente interpretados pela PCA. Nesse caso aqui, do conjunto de dados, está um valor razoável, né? Eu estou aí com 86,55%, né, da variância conseguindo ser explicada, tá? Se eu quiser olhar por componente, deixa eu só dar um print aqui. Cada componente, certo? Ela vai ter um valor de variância explicada específico. Ó. Então, a primeira componente, ou a primeira PC que a gente chama, ela tem uma variância explicada de 0,25 ou 25%, a segunda 0,17 e a terceira 0,14. Se vocês perceberem, ó, o próprio processo de construção da PCA gera um ordenamento das componentes da mais importante para a menos importante. Então, a PC1 ela sempre vai ter a maior variância explicada. E a enésima componente vai ter sempre a menor variância explicada. Certo? Então, a gente sempre vai primeiro partir de uma análise da PC1, depois PC2, PC3, até a PC de menor importância. Tá? Enfim, PCA é uma metodologia, um método que muita gente usa já há bastante tempo, certo? Isso não é uma novidade do contexto atual de Machine Learning. Só que aí, de novo, você precisa entender do método para saber como utilizar ele. Eu, por exemplo, nas minhas pesquisas, para que eu uso a PCA? Eu gero uma PCA da minha base de dados, olho essa variância das componentes principais, certo? E vou mostrar daqui a pouco, dentro de cada componente dessa, eu verifico para onde está indo, né? Qual é a direção vetorial de cada feature do dataset original. Deixa eu só mostrar aqui uma coisinha para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Ângelo já mostrou esse gráfico, mas eu vou desenhar aqui para tentar ser mais claro. Confesso que não é tão trivial a gente falar de PCA em apenas uma aula. Pra vocês terem ideia, eu tive uma disciplina, eu estudei no doutorado uma disciplina só de componentes principais, era um semestre só isso. Mas vamos lá. Digamos que a gente tenha inicialmente uma base de dados, lá com as nossas 38 variáveis, certo? O que a PCA vai fazer, né, é transformar isso para um espaço vetorial menor, tá? Que é o espaço de quem? Das minhas componentes principais. Por exemplo, eu posso ter a minha PC1 aqui e a minha PC2 aqui. O que é que a gente faz, né? Basicamente a PCA ela faz uma transformação linear desse domínio de n dimensões original para um domínio menor. Então, cada instância da minha base original, ela vai cair dentro de uma dada posição, né? PC1, PC2, por exemplo, tá? Então, é como se eu tivesse uma transformação linear daqui para cá. Então, cada variável ela vai contribuir para que a minha instância se localize numa dada posição espacialmente, por exemplo,
em PC1 e PC2. Outra posição em PC2, PC3. Outra posição no espaço tridimensional, PC1, PC2, PC3 e assim por diante. Beleza? Mas vamos devagarzinho. Primeira informação importante, quanto de variância é explicado por cada componente principal. De PC1 até a enésima PC, a gente vai ter a diminuição da variância. Tá? O parâmetro que eu já fiz lá em cima, né? Mas só de outra forma aqui, que é a variância acumulada. Então, quanto de variância toda a minha PCA ela consegue explicar. Deixa eu só botar aqui para ver se está certinho. Porque ele está pegando aqui de cada PC. Ele não acumulou, ele não somou. Era para dar esse mesmo valor aqui. Mas enfim, a gente já tem aqui o valor total. Depois eu vou conferir aqui o que está acontecendo. E aí vamos lá. Ó. Eu vou precisar disso aqui. Uma primeira forma da gente verificar, né? Quantas componentes realmente estão representando boa parte das minhas informações. Eu posso gerar o gráfico aqui, como o Ângelo comentou também. Por exemplo, de as componentes, né? No caso, de 0 a 9, para a gente é componente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a variância explicada de cada uma. Então, eu tenho que a primeira componente, ela tem a variância explicada mais alta do que a segunda, do que a terceira e assim por diante. E aqui, ó, eu tenho o meu gráfico da variância acumulada. Se a gente observar aqui, quando eu chego, ó, componente 1, 2, 3, 4, 5, eu estou com 70% aproximadamente da variância total explicada em 5 componentes. Se eu pego até a sexta componente, eu já estou chegando perto de 80%, né, da variância explicada. Isso quer dizer o que para mim? Bem, se eu quisesse fazer uma representação gráfica dos meus dados agora no domínio das componentes principais, eu tenho plena convicção que se eu fizer um gráfico PC1 com PC2, eu estou conseguindo ver graficamente, né, a variância, né, ou o percentual de variância de em torno de, é só olhar aqui, né, em torno de 30, 40, 40 e quanto aqui, deixa eu ver, 30, 43% aproximadamente, né? Então, 43% da variância total dos meus dados eu consigo observar só cruzando as informações de PC1 com PC2. Se eu faço um gráfico tridimensional PC1, PC2, PC3, eu já estou indo para aproximadamente o quê? Aqui já estava em 40, vamos botar aí 55% da variância total, né? Então, de uma forma geral, a gente já consegue aí ter uma boa visualização dos dados a partir dessas 3 componentes principais, tá? Vamos entender aqui, com esse script que eu vou mostrar agora, como é que a gente enxerga os dados agora, depois da transformação pelas componentes. Deixa eu ver se está rodando aqui direitinho. Beleza? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu já construí aqui a minha transformação dos dados originais para o domínio das componentes principais, né? No caso aqui, 10 componentes. Então, esse PCA treinado é o meu conjunto original que sofreu uma transformação para 10 coordenadas. Eu estou saindo de 38 colunas, indo para 10 colunas agora. O que é que eu vou fazer aqui nesse script? Eu vou transformar esses dados em um novo data frame, só que no meu caso aqui, para a gente não perder muito tempo,
eu não vou gerar um data frame das 10 colunas, né, das 10 componentes principais. Eu vou pegar as 3 mais importantes, PC1, PC2 e PC3, tá? E vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou carregar os pesos de cada variável original dentro dessas componentes, porque isso vai me dar uma informação que eu vou daqui a pouco mostrar para vocês, da importância, né, das variáveis originais nesse contexto da variância total dos dados. Eu, particularmente, uso esse tipo de abordagem para ver que variáveis variam mais, né? Variáveis variam, óbvio, mas que tem uma maior variação e que podem ter uma melhor contribuição para gerar os modelos de classificação e regressão, por exemplo. Aquelas variáveis originais que tenham menores loads, que a gente chama, certo? Menores pesos, a princípio, elas vão ter uma variância muito pequena e, na minha interpretação, isso não vai gerar um resultado tão significativo, uma contribuição tão significativa no resultado final de modelos de classificação e regressão, tá? Eu fiz essa transformação, obtive esses dados nessa linha aqui. Aqui, o que é que eu vou fazer? Lembra que no meu dado original eu tinha uma coluna, né, chamado rótulo sample. Tá aqui, ó. Cadê o original? Tá aqui, rótulo sample, tá vendo? Eu já tinha rotulado essa base da seguinte forma. Se o rótulo for 1, é porque a minha turbina tinha apresentado uma falha na gearbox, minha turbina eólica. Se o rótulo é 0, é porque a falha não tinha sido registrada, ou seja, a turbina estava em modo normal. Eu vou agora combinar essa rotulação com os dados de PCA, especificamente os dados contidos em PC1, PC2 e PC3, e vou gerar 3 gráficos da dispersão dos pontos cruzados pelas componentes. Só que da seguinte forma, toda vez que meu ponto for rotulado originalmente como 0, ele vai aparecer, deixa eu só mostrar aqui, ó, ele vai aparecer como um pontinho verde. Se o rótulo for 1, ele vai aparecer como um pontinho vermelho, tá? E aí eu vou gerar 3 gráficos, um ao lado do outro, né? São os subplots. No primeiro gráfico, eu vou confrontar PC1 com PC2. No segundo gráfico, aqui, ó, eu vou confrontar PC1 com PC3 e o terceiro gráfico PC2 com PC3. Deixa eu só botar para rodar aqui. Vou aumentar aqui para vocês. Ó, vocês estão vendo aí na tela? Sim, não, talvez. Pronto. O que é que eu estou fazendo aqui, ó? Cada ponto original dos meus dados, como eu já expliquei, ele sofre uma transformação para o domínio das componentes principais. O que é que eu tenho aqui? Cada pontinho verde foi rotulado originalmente como regime normal daquela máquina e eles aparecem aqui nas coordenadas PC1 e PC2. E cada pontinho vermelho era rotulado originalmente como falha e também aparece aqui nas coordenadas PC1 e PC2. Do mesmo jeito, aqui eu tenho outro gráfico PC1 com PC3 e aqui um gráfico PC2 com PC3. Aparentemente parece, né, que os dados eles têm a mesma dispersão. Mas se você olhar aqui, ó, nessa região aqui, onde PC1 é negativo e o PC2, né, varia de positivo para negativo, é onde eu estou com maior concentração dos meus casos rotulados como falha. E os casos rotulados como normal, eles se dispersam tanto aqui quanto aqui. Tá?
lembrando, isso aqui é uma base de dados real. Se a gente fosse fazer um experimento com aquelas bases clássicas que o Ângelo está mostrando aí, provavelmente a gente ia enxergar, por exemplo, uma região bem delimitada aqui de íris certosa e uma outra região bem delimitada aqui de virgínica, tá? É bem separado. Como aqui é um conjunto de dados real, né, a brincadeira é um pouco mais complicada. Mas, em resumo, a gente pode gerar esses gráficos, né, dos pontos em componente 1, componente 2, 1 com 3, 2 com 3, 3 com 4 e assim por diante, e tentar identificar um padrão de separação. Se eu tivesse aqui um padrão de separação bem definido, eu poderia, a partir desse padrão, dizer, poxa, aqui eu tenho um grupo, aqui eu tenho outro. Então, eu vou rotular a minha base original da seguinte forma. Se os pontos aparecerem no grupo de cima, vou rotular como 1. No grupo de baixo, como 0. Ou como A e o outro como B. E assim por diante. Então, a gente pode utilizar desse tipo de modelo para tentar enxergar algum padrão de separação entre os pontos e a partir daí gerar as nossas rotulações, certo? No meu caso, o que é que eu estou querendo? Antes de chegar ali embaixo. Eu estou querendo a seguinte informação. Oi, pergunta. Dá para fazer também. Dá para fazer também. Eu não fiz aqui porque no Colab de vez em quando dá uns tilt, sabe? Uns gráficos tridimensionais. Mas eu posso gerar no PyCharm e depois eu boto aí junto com esse notebook para vocês. Beleza? É porque normalmente eu gosto de fazer o gráfico e rotacionar ele para ver como é que está a distribuição dos pontos no gráfico tridimensional. Aí de vez em quando dá uns chabus aqui no Colab, enfim, para não passar vergonha, né? Aí eu preferi só gerar os gráficos bidimensionais. Mas dá para fazer sim, certo? Aí vamos lá, ó. Lembra que eu gerei aqui esse data frame, né? Dos loads das minhas componentes. O que é que esse data frame vai me dizer agora? Saca só. Loads ponto head. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos botar 30. Deixa eu ver se ele chega até 50 aqui, mas acho que ele não vai deixar não. Quer ver? Fechou. Ah, não. Ele vai até 37. Ó, vê que legal. Vocês estão vendo aqui, né? Eu dei um head 50. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Olha, me mostra as 50 primeiras linhas desse data frame, né? Se você observar, ele só vai até a linha 37, não é isso? Só que lembrando que o nosso coleguinha aqui, ele inicia na linha 0. Vê o que é que eu vou fazer aqui, para vocês entenderem melhor o que é que eu estou querendo mostrar agora. Eu vou fazer o seguinte, loading final é igual a pd.concat loadings, isso, vírgula, colunas de 1 até len colunas menos 1 e o axis, deixa eu ver se é o axis 1 ou o axis 0. Vamos ver aqui. Opa.
Ali não vai deixar não. Não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Vou criar uma coluna aqui agora. Então, loading features é igual a colunas da posição 1 até len colunas menos 1. Deixa eu ver se ele aceita. Loadings. Ô, meu filho. Comprimento 1. Cadê colunas? Ah, tá. Até mais, Johnson. Ponto. Columns. Ponto values. De 1. Deixa eu ver se ele aceita de 1 a 37 direto. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Não. 38. Oh, meu filho. Vamos ver aqui. Eu só quero concatenar as minhas colunas. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui de cima para ficar mais fácil. Cadê? Fazer isso aqui de novo lá embaixo. Vou chamar de colunas F. Vamos puxar aqui agora exatamente isso aqui. Tô em aula. O cabo de áudio da caixa tá onde? Eita, tem que ver aqui, velho. Gente, pera aí, um momentinho só, tá? Aqui, essa aqui. Deixa eu só fechar a câmera aqui, que tem um aluno aqui aperreando o juízo. Deixa eu só ver. Certo, pronto. Vamos ver se agora ele aceita. Loadings. Vou criar a coluna features é igual colunas F da posição 1 até a posição 37. Tá difícil hoje, hein? Por que ele não está aceitando? Bem, agora aceitou. Vamos ver o que ele vai mostrar aqui. Head. Eu acho que ainda vai mostrar errado, mas vamos ver. Agora. Vamos lá, finalmente. O que é que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Aqui estão as minhas componentes principais mais importantes, PC1, PC2 e PC3, tá? Essa matriz, né, esse data frame loadings, o que foi que eu fiz? Eu puxei
da minha PCA os pesos, né? Ou seja, como é que eu posso dizer? A importância mesmo, tá? De cada variável dessas, cada variável original, como é que ela direciona o ponto original para essas novas coordenadas, né? PC1, PC2 e PC3, beleza? Da primeira variável até a última variável, certo? O que é que eu faço com essa informação? Eu, Frederico, tá? Eu dou uma olhada, por exemplo, a magnitude dos valores, né, desses pesos aqui, de cada variável dentro de cada componente principal. E faço um somatório dos valores absolutos, ou seja, aqui está negativo, eu transformo em positivo e saio somando todo mundo. Aquelas variáveis que apresentarem um maior somatório, para mim, elas são as mais importantes do ponto de vista de variância, né? De conteúdo aí dos dados na minha base original. Se você olhar direitinho, ó, tem algumas variáveis, como por exemplo essa aqui, ó. Olha os pesos, né? Os direcionamentos na PC1, PC2 e PC3. Estão vendo que é bem pequeno, ó. É 0.01, 0.07, 0.08. É bem menor do que, por exemplo, essa primeira variável, que é 0.23, 0.11 e 0.21. Tá? Deixa eu ver se eu encontro uma menorzinha ainda. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma menor. 0.27. Não, aquelas edições menores, né? Tá, então vamos voltar lá em cima. Então essas aqui, ó, por exemplo, essa aqui, tá? Para mim, essa variável, ela não é tão importante no processo de dispersão dos valores da minha base original. Então, o que é que eu uso como critério para reduzir a dimensionalidade? Se eu pego e somo cada uma dessas colunas para cada variável e faço um ranqueamento do maior para o menor, eu posso dizer o seguinte: olha, eu quero escolher as 10 variáveis que têm os maiores valores de pesos em PC1, PC2 e PC3. E para mim essas variáveis vão ser as mais importantes para gerar lá os meus modelos de classificação ou de regressão, enfim, do modelo que você quiser. Então, por isso que a gente diz que a PCA, por exemplo, ela é um método de redução de dimensionalidade, porque ela permite que a partir do critério variância, por exemplo, eu possa escolher quem são as variáveis que têm maior ou menor variância em relação às outras e que, por uma questão aí de critério, eu posso dizer que essas variáveis vão ser mais importantes para eu treinar outros modelos de aprendizado de máquina, certo? E aquelas variáveis que tiverem os menores valores, né, desses pesos aí, ó, por exemplo, essa aqui, ó, 0.004, 0.04, 0.09, tá? Eu vou descartar. Então, eu parto de um conjunto original aí, por exemplo, de 38 variáveis e eu posso, de uma maneira
sistemática, né? Não sou eu, não é o achismo, eu consigo selecionar as variáveis que eu considere mais importante para o treinamento dos meus modelos. Deu para entender ou ficou muito confuso isso aí? Querem que eu repita? Quem ainda está vivo aí? Não, não. Não, veja, aqui, o que é que eu estou dizendo? Aqui, ó. Gerei 10 componentes, né? Então, quer dizer que eu estou fazendo a minha transformação do contexto de 38 variáveis para 10 componentes principais. Mas aquelas 10 componentes principais, elas têm uma transformação, digamos, PC1. PC1 vai ter uma combinação linear que transforma 38 variáveis em PC1. Aí PC2 vai ter uma outra transformação linear que transforma 38 variáveis em PC2, que são exatamente esses valores aqui, Alan. Ó, tá vendo? Ó, PC1, eu tenho um coeficiente para essa variável, tenho outro coeficiente para essa variável, outro coeficiente para essa variável. Como é que eu transformo do contexto original para esse contexto? É um produto matricial. Eu pego linha, coluna, né? A linha é a minha instância original e a minha coluna vai ser PC1, por exemplo. Multiplico, somo. Cheguei em PC1. PC2, linha, instância original, coluna PC2, inverte, multiplica, ou transpõe, né? Multiplica, gerei a minha coordenada em PC2, e PC3, PC4, assim por diante, tá? Então, as 10 componentes principais são aquelas que explicam mais ou explicam melhor os dados originais, mas não quer dizer que PC1 é mais importante do que PC2. PC1 não vai me dar informação sozinho de quem são as variáveis mais importantes, entendeu? Quem vai me dizer quem são as variáveis mais importantes, aí é uma abordagem que eu utilizo, é o somatório desses pesos em cada componente. Então, o somatório que der o maior resultado, opa, essa variável aqui, ela é importante. Se eu tenho, cadê aquela outra? Pronto, esse cara aqui, ó. Opa, esse somatório aqui vai dar bem pequenininho. Então, essa variável, ela tem menos importância do que essa aqui, tá? Eu vou depois, mando para vocês também. Existe um outro gráfico que a gente gera em componentes principais, que é exatamente essa magnitude vetorial, certo? Então, essa variável, como é que fica a magnitude, né, vetorial partindo do zero em PC1, PC2? Gera um gráfico mais ou menos assim, ó. Vou tentar fazer aqui. A gente tem, por exemplo, PC1, né, na horizontal e PC2, certo? Então, eu tenho um 0, 0 em PC1, PC2. Beleza? É o meu centro de coordenadas aqui, PC1, PC2. Vou botar aqui bem direitinho. PC1, PC2. PC2. O que é que a gente diz? Olha, então eu vou mostrar para 3, tá? Para vocês entenderem. Eu vou pegar a minha variável grid average current, tá? Veja, em PC1, ela vai lá para 0.23, né? 0.24. Então, ela vem para cá, vamos dizer aqui. 0.24 está aqui. E em PC2, ela vai para 0.11. Digamos que 0.11 esteja aqui. Então, eu tenho um vetorzinho, né, que direciona para onde é que a minha variável
grid average current, ela direciona os seus pontos, vai direcionar para cá, certo? Para essa região aqui, tá? Vamos pegar agora aquela que é bem pequenininha, ó, essa aqui, ó, status average ou break press, tá? Em PC1, ó, ela vai para menos 0.004. Então, é um negocinho aqui, ó, uma titicazinha aqui, beleza? E para PC2, ela vai para 0.04, que também é bem pequeno. Ela vem para um negócio mais ou menos aqui. Então, eu vou ter um vetorzinho aqui direcional muito pequeno. O tamanho desse vetor é muito maior do que o tamanho desse vetor. Então, eu posso dizer que essa variável, olhando para PC1 e PC2, ela vai ser mais importante para direcionar os pontos originais do que essa variável aqui. Deu para entender? Então, se você simplesmente soma esses pesos, tá? Aí, veja, por que eu faço a soma absoluta? Porque esse cara é negativo. Negativo só significa que ele vai jogar para uma direção oposta em PC3. Mas não quer dizer que ele é menos importante. É só o direcionamento na minha componente principal. Então, o que é que eu faço? Eu primeiro transformo tudo isso em valor absoluto e depois somo. Aí eu faço o ranqueamento da importância de cada variável, entendeu? As variáveis que derem um maior somatório, para mim, são as mais importantes. As que tiverem um menor somatório são as menos importantes. E aí eu digo, olha, eu escolhi essas variáveis para poder treinar o meu modelo original, né, meu modelo de classificação, por exemplo, baseado nesse critério. E por incrível que pareça, funciona, tá? Funciona. A gente está num projeto que eu faço exatamente isso. Eu parto de um conjunto grande de variáveis e quando eu faço o meu treinamento de classificação, a taxa de acerto vai lá para baixo. Quando eu faço a minha PCA, ranqueio as variáveis mais importantes e refaço o treinamento com menos variáveis, a minha taxa sobe. Entendeu? Por quê? Porque eu estou eliminando variáveis que, no final das contas, só geram confusão, entendeu? Elas não dão um direcionamento nos dados no modelo de classificação. Então, eu arranco o que não presta, entendeu? Exatamente, é um filtro, só que é um filtro coerente, né? Um filtro que eu estou usando uma regra coerente. Eu não estou escolhendo porque eu acho bonito essa variável e a outra eu acho feia. Deu para entender? Então, quando você escuta falar, redução de dimensionalidade, é muito disso. A gente usa algum método que vai nos dar uma métrica para dizer, olha, eu vou escolher essa variável, essa e essa, porque essas variáveis apresentaram um maior valor da minha métrica lá. No meu caso, o somatório dos pesos das componentes principais. E vou descartar aquilo que tiver um menor somatório. Aí a gente está fazendo o quê? Reduzindo a dimensionalidade. Tem gente que faz o seguinte, também, tá? Tem gente que pega e usa isso aqui como um novo conjunto de dados. Tem gente que faz o quê? Pega os dados originais, faz a PCA, converte para PC1, PC2 e PC3, por exemplo. E usa essa base para treinar os modelos de classificação. Tem gente que faz isso. Cuidado, evitem. Por quê? Porque, por exemplo, digamos que você está trabalhando com dados de 3 máquinas, certo? Ou você pega as 3 máquinas, joga dentro de um único conjunto de dados e gera uma PCA só, ou você vai cometer o seguinte erro. Não, eu vou gerar PCA
da máquina 1, uma PCA da máquina 2 e uma PCA da máquina 3. Vai dar errado. Por quê? Porque a variação dos valores da máquina 1 pode ser diferente da variação dos valores da máquina 2, que pode ser diferente da variação da máquina 3. Então, suas 3 PCAs vão ter comportamentos totalmente diferentes. Elas não têm a obrigação de ter o mesmo comportamento de separação dos pontos. Então, depois que você faz a PCA de cada máquina e junta tudo para poder treinar algum modelo, vai dar uma desgraça. Certo? Então, ou você junta tudo antes e aí faz a PCA e faz a sua transformação do domínio original para o domínio das PCs, tá? Ou você usa as informações dos pesos para quê? Escolher as variáveis mais importantes e volta para o domínio original. São diferentes abordagens de redução de dimensionalidade, certo? Por experiência, e olha que eu já levei muita lapada nisso, eu não faço isso aqui, ó. Eu não transformo os dados originais para P6 e uso essa base de P6 para treinar modelos. Não rola, não é legal. Eu simplesmente uso a PCA para escolher, ranquear quem são as variáveis que eu vou utilizar do conjunto original para treinar os meus modelos de aprendizado de máquina. Beleza? De novo, pessoal, assim, PCA, caminhos, tudo, são modelos muito importantes, certo? Mas, de novo, a gente está aqui numa disciplina mais para mostrar para vocês as possibilidades do que aprofundar dentro de cada método. Se fosse para falar de PCA, a gente tinha uma disciplina só disso. Tá? É 6 meses só falando de PCA. Então, mais para vocês terem uma noção de como é que um método funciona, como é que você pode implementar ele de uma maneira simples, né? Como eu mostrei aí no próprio Scalene, já tem um modelo de PCA pronto, tá? E como é que você interpreta os dados e como é que pode fazer uso disso para poder fazer a sua redução de dimensionalidade. Mas, de novo, tem que entender muito bem o que está fazendo para não, enfim, não gerar dados que não vão servir para nada. Vão gerar resultados aí bem ruins de treinamento de outros modelos de aprendizado de máquina. Beleza? Aos que sobreviveram, alguma dúvida? Sim? Não? Então é o seguinte, ó, por hoje a gente dá uma pausa agora, certo? Eu vou interromper aqui a gravação.